O milionário barbeiro zomba da mendiga negra, aprendiz, mas sofre uma virada inesperada. A cidade de Vale Verde parecia tão tranquila sob o sol radiante que brilhava no horizonte, mas por trás dessa fachada pacífica, as sombras estavam sempre à espreita. Miguel, um morador de Rua Negro, estava acostumado a passar seus dias nas calçadas manchadas e nos bancos de praças esquecidas. O passado o assombrava. Uma família desfeita, sonhos esperançosos que se transformaram em cinzas. Mas havia uma força dentro dele, uma luz que em meio ao desespero ainda brilhava. Isso porque Miguel sabia que não era sempre assim. Ele poderia ter sido alguém. Enquanto isso, com uma tesoura na mão, Fernando, o barbeiro milionário, saía de sua barbearia luxuosa, cercado por carros de luxo e sorrisos de clientes, babando sobre seu estilo de vida perfeito. Para ele, dinheiro significava poder. E quem não tinha era alvo de risadas. Olha ali, o mendigo. O que será que ele faz com o tempo livre? Espera. Ah, os risos das pessoas ecoaram. Mas para Miguel, aquelas palavras eram facas afiadas. O aperto no peito ficou intenso. Ele olhou para a multidão que se divertia à custa dele, bem sabendo que deveria se levantar e ir embora. Mas a fúria e o desprezo ardendo dentro dele começaram a pulsar como um tambor. De repente, algo inexplicável correu pelo seu corpo. O ar parecia vibrar à sua volta, uma onda de energia. Ele cerrava os punhos, sentindo um calor subir de suas entranhas, como se algo antigo e poderoso estivesse despertando. E então, em um instante, Fernando, com seu desprezo insolente, pisou em uma poça que parecia normal, mas que, na verdade, estava coberta por um estranho brilho que ninguém notou. Escorregou e caiu, desvendando a fragilidade de sua existência. O som do impacto ecoou como um trovão. As vozes que riam agora estavam em silêncio. A cena impossível, o barbeiro milionário, agora caído e desmazelado, estava à mercê das olhadas de desprezo. Ponto. Miguel ficou paralisado, sentindo a maré de emoções o invadir. A sensação de estar debaixo dos holofotes, uma estranha mistura de alívio e dúvida. Olhando para Fernando, ele sentiu a energia pulsar novamente. O que era aquilo? Poder? Era sua herança? Ou um fenômeno? Ele não sabia, mas uma nova realidade se formava. Os murmúrios começaram a ecoar. Ele tem poder? O que aconteceu? Isso não é possível. Fernando, em meio ao chão sujo, experimentou uma queda como nunca antes. As palmas da fama agora estavam abertas para o desprezo, e Miguel, na rampa da transformação, começou a compreender que poderia ser muito mais do que um simples mendigo. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Miguel estava paralisado. Seu coração batia forte. Ele observava Fernando, o barbeiro milionário, caído no chão sujo, com um misto confuso de alívio e raiva. Aquela cena era como um pesadelo virando realidade. Mas logo, o silêncio da praça foi quebrado por uma agitação estranha. As pessoas que antes riam,
agora sussurravam. Algumas pareciam visivelmente angustiadas. O calor que pulsava em Miguel parecia agora absorver aquela energia. Como se ele estivesse absorvendo algo mais profundo, a reação da multidão. Então, algo aconteceu. Uma mulher surgiu da multidão. Seu rosto era familiar para Miguel. Uma figura que ele pensou ter deixado para trás. Era Clara, sua irmã. Miguel a reconheceu imediatamente, mas o tempo não havia sido generoso com ela. Os olhos dela estavam inchados de chorar, e seu vestido era pobre e remendado. Ela caminhou em direção a Fernando, sem hesitar, e a multidão se afastou, como se ela trouxe um peso inescapável com ela. Ponto. Você! Clara gritou, seu tom carregado de mágoa. Você que destruiu a nossa família. Miguel sentiu um frio na espinha. As palavras dela eram como balas disparadas, atingindo não só Fernando, mas também a todos ali presentes. Ele nunca soube que sua irmã ainda o culpava, que as feridas do passado ainda estavam abertas. O olhar de desprezo de Clara ardia com uma intensidade que parecia que poderia queimar tudo ao redor. Fernando, ainda no chão, tentava se levantar. O que você quer, mulher? Quem é você para me acusar? A arrogância que exalava estava fraquejando, mas ele tentou manter um pouco da soberania. Sou a irmã de Miguel, disse-lhe, exclamou. Sou a que ficou para trás enquanto você se divertia entre as sombras. A mãe dele morreu por sua causa. As palavras explodiram no ar, pesadas y afiadas. O murmullo de la multidão se intensificó. Todos estaban en choque. Miguel mal conseguía procesar o que estaba oyendo. Fernando, atordoado, mordió la lengua. Él no sabía que Miguel tenía una hermana y que su desprecio podría retornar para perseguirlo de aquella manera. O olhar de Miguel transitó entre el sufrimiento y la raiva. Él tenía una familia que lo amaba, mas al mismo tiempo había una sombra que nunca salió de su camino. Nos abandonó. Você nunca se importó. Clara continuó, agora com os ojos vermelhos como brasas. O que você pensa? Que o dinheiro pode comprar tudo, que você pode zombar de quem sofre. Você é o verdadeiro mendigo aqui. Suas palavras cortaram mais do que qualquer faca. A multidão estava em silêncio novamente, como se o tempo tivesse parado. A revelação de Clara era como uma bomba prestes a explodir, e todos estavam prestes a sentir os estilhaços. Miguel olhava, misto de emoção e dor. Ele nunca soube como sua irmã se sentia. Ela estava viva, e ao mesmo tempo, tudo sobre eles parecia desmoronar. Fernando se ergueu, agora pálido e indefeso. Você não pode fazer isso. Eu sou alguém. Ele tentou recuperar a postura, mas a fragilidade estava ali, exposta. Miguel sentiu uma onda de revolta. Era como se toda a força que o envolvia estivesse se dissipando com as palavras dela. O que mais ele não sabia sobre sua própria vida? Clara, sua única família, estava ali, e ele havia se perdido em meio ao desespero e à luta pela sobrevivência. Seria isso o que ele precisava? Uma revelação ou um recomeço? A tensão era palpável, e a briga entre os dois mundos, o de Fernando e o de Miguel, se tornava cada vez mais forte e caótica. Mas antes que pudesse pensar em suas próximas palavras, um grito rompante ecoou na praça. Cuidado! Uma sombra se lançou sobre eles. Algo ou alguém estava prestes a mudar tudo novamente. E então, com o grito quebrando a tensão, a praça inteira virou um caos. Todos se viraram, olhos arregalados, e a sensação de perigo pairava no ar. Um homem encapuzado, com uma aura sombria, surgiu do fundo da multidão.
Ele avançava em direção a Fernando, como uma sombra que se fixava no centro da luz. Miguel sentiu um frio na espinha. Algo estava muito errado. "Afasta-te dele!" gritou Clara, a voz dela tremendo. Mas o estranho continuou avançando. Fernando, ainda atordoado e de pé, tentou ignorar o visitante inesperado. "Quem é você para me ameaçar?" Ele não parecia tão seguro agora. O orgulho dele estava se dissolvendo em pânico. O homem não respondeu. Com um movimento ágil, ele puxou algo debaixo do manto. A multidão ofegou. Era uma faca reluzente, e a tensão crescendo foi palpável. Miguel sentiu o sangue congelar. Ele apenas queria que tudo parasse, que não houvesse essa cena horrenda. Não era só sobre ele e Fernando. Agora envolvia também sua irmã e todos os olhares da praça. O que estava prestes a acontecer mudaria tudo. O homem parou bem em frente a Fernando, a lâmina cortando espaço entre eles. "Você não sabe quem eu sou, não é?" Ele falou com uma voz rouca. "Há anos te busco, e aqui estamos nós." Cada palavra dele era como um golpe. Fernando, encurralado, recuou um passo, seu rosto pálido. "O que você quer?" A arrogância dele se desvaneceu. Era evidente o medo. Mas o homem de capuz não se moveu e começou a rir. Um riso baixo e frio que parecia reverberar nas paredes da praça. Nesse instante, Miguel começou a recordar fragmentos do passado. Lembranças de sua infância. Era como se uma porta antiga tivesse se aberto em sua mente. O homem encapuzado, naquela aura sombria, lhe era familiar. Ele olhou bem para o novo personagem. Um brilho de reconhecimento começou a iluminar seus olhos, mas a confusão aumentava. Você é... Miguel tentou dizer, mas as palavras não conseguiam sair. Clara, ao seu lado, olhou para ele, percebendo a transformação em seu rosto. "Sim, ele é quem você pensa que é!" gritou. O rosto de Fernando agora era uma máscara de choque misturado com horror. "Você nem sabia, não é? Como poderia?" E a revelação caiu como um raio. O homem encapuzado era seu pai. Miguel e Clara não o viam há uma eternidade. Anos de dor e separação rapidamente se transformaram em um turbilhão de emoções. Como isso era possível? O homem que abandonou a família agora estava diante de Fernando, e a conexão se tornava clara e surreal. Fernando ficou paralisado ao ouvir isso. "Seu pai?" ele repetiu, cada sílaba cortando o espaço como se fosse uma lâmina. A multidão estava em alvoroço, murmúrios e olhares de júri se espalhando entre eles. "O mendigo realmente tem a herança que você tanto desprezou", disse o homem, agora virando-se para Miguel. Uma partícula de poder começou a ressurgir em Miguel. Ele olhou para o pai, de quem tanto se afastou, e por um momento, a energia que pulsava dentro dele parecia resgatar algo do fundo de sua alma. Seria esse pai um espectro da dor ou uma chance de redenção? Essa revelação não apenas balançou a estrutura da praça, mas também abateu todos ali presentes, mergulhando-os em um silêncio profundo. Mesmo a briga entre Fernando e Miguel agora parecia insignificante. O próprio destino se inclinava e novos questionamentos surgiam. O que Miguel realmente queria? Resgatar um lar despedaçado ou construir um novo? A figura do pai, não tão distante assim, traçava um novo caminho, totalmente inesperado. No entanto, antes que qualquer um pudesse assimilar a gravidade do momento, um tremor começou a vibrar sob os pés de todos. O chão balançou, e as expressões de medo se tornaram pânico.
Miguel e Clara trocavam olhares, percebendo que essa não seria uma simples conversa familiar. Algo maior estava por vir, e a praça estava prestes a ser transformada por forças que estavam muito além do controle deles. O que mais se revelaria? O que viria a seguir nessa trama entrelaçada? A expectativa cortava o ar como uma lâmina afiada. O tremor sob os pés parecia um sinal de alerta, e a tensão na praça crescia, como uma tempestade prestes a estourar. Miguel e Clara trocaram olhares, mas a confusão tomou conta deles. A figura encapuzada, que antes parecia um espectro do passado, agora desafiava a própria essência de tudo o que conheciam. Era seu pai, mas o peso daquela revelação estava longe de ser o mais chocante. "O que você veio fazer aqui?" Miguel ressoou, a voz tensa, enquanto o homem de capuz se aproximava, a faca brilhando em sua mão com uma luz ameaçadora. "Eu tô aqui para resolver o que deixei para trás e para colher o que é meu", ele respondeu, a voz rouca e carregada de uma intensidade que gelava o ar. A multidão fazia caretas, uns murmuravam, completamente atordoados. Miguel sentiu o coração acelerar, um nó na garganta enquanto todos olhavam, esperando a próxima ação do homem. Mas então, um grito cortou o ar, um som agudo que desabou sobre todos como um trovão. Era uma mulher que surgiu correndo da borda da praça, o cabelo desgrenhado e com feridas visíveis. "Parem! Não façam isso!" Ela parecia estar em pânico e os olhos dela estavam desesperados. Clara olhou para Miguel, confusa, enquanto a mulher se aproximava. "Mãe?" Miguel a reconheceu instantaneamente, e a luz da revelação iluminou seu rosto pálido. "Você está viva?" "Sim, eu estou, mas não como você pensa." Ela teve dificuldade em respirar, e a verdade sombria começou a sair de seus lábios como uma tempestade que não podia ser contida. Eu nunca fui quem você pensou que eu era." O choque fez com que todos na praça ficassem em silêncio, aguardando a revelação. A mulher abaixou a cabeça, e uma onda de remorso encheu a praça. "Eu não sou sua mãe, Miguel. Fui contratada para tomar o lugar dela. Ela estava viva, mas presa em uma rede de mentiras que nunca imaginamos." A expressão de Miguel se transformou. Seu mundo, de repente, desabou em 1000 pedaços. Ele vacilou, e a voz de Clara ecoou ao seu lado. "O que você está dizendo? Isso é loucura!" As palavras da mulher se tornaram mais apressadas enquanto ela esclarecia. "Eu a conheci, e ela me pagou para proteger você e Clara. Mas Fernando, ele não era quem eu pensava. Ele e seu pai estavam envolvidos em algo muito maior. E toda essa riqueza, essa vida opulenta que ele vive, vem de um mar de sangue e traição." Fernando, que até então estava atordoado, agora parecia furioso. "Você está inventando história. Meu pai pode ser muitas coisas, mas não um criminoso." Mas o tremor sob seus pés crescia. As pessoas ao redor começaram a mover-se inquietas, incrédulas, mas ao mesmo tempo fascinadas. Miguel sentiu o mundo girar ao seu redor. Se sua mãe não era quem ele pensava, se o desprezo de Fernando tinha raízes mais profundas, o que está acontecendo? Sobrou apenas aquele desespero em sua mente. Por que tudo isso agora? Porque o passado está finalmente vindo à tona, ela respondeu, e um sorriso medonho surgia em seus lábios. "E você, Miguel? Você está destinado a escolher entre o que é certo e o que está escondido da vista de todos. O que você fará?" O tremor voava por toda a praça,
e um som de sirenes começou a tocar à distância. O caos se aproximava, e com ele as verdades não contadas, e Miguel sentiu devido a cada segundo. Poderia ele realmente seguir o caminho para desvendar a verdade ocultada em sua vida, ou os segredos que estavam prontos para explodir levá-lo a um abismo sem volta? Enquanto todos olhavam, a tensão era palpável, e o futuro se tornava mais incerto a cada instante. Era o momento de escolher, e a pergunta pairava no ar: quem ele realmente era? A tensão na praça parecia palpável, como se o ar estivesse carregado de eletricidade. Miguel. Clara e a mulher que afirmava ter tomado o lugar de sua mãe, todos estavam congelados no momento, surpresos com a confissão. Mas o cenário rapidamente começou a mudar. O homem encapuzado, seu pai, ergueu a faca em direção a Fernando com uma intensidade que fez a multidão estremecer. O pânico se espalhou como um incêndio. Miguel sentiu seu coração disparar. "Não, você não precisa fazer isso!" gritou, sua voz rasgando o silêncio. Mas antes que pudesse protestar, algo totalmente inesperado aconteceu. Um barulho alto ecoou na praça, seguido de um clarão ofuscante. Miguel virou a cabeça e viu uma figura enorme, vestida de um uniforme escuro, emergindo da esquina da rua. Era a polícia, mas não apenas a polícia comum. Eram homens e mulheres de um departamento especial, armados e preparados para a ação. Miguel ficou paralisado. O caos se instaurou. "Pera pro chão!" gritou um dos policiais, fazendo-se ouvir entre o barulho e a confusão. Mas em meio ao pânico, uma voz conhecida cortou o ar. "Miguel, Clara!" Era a voz de sua mãe. Profundamente atingido, Miguel se virou, os olhos arregalados. Ela estava ali, não como uma sombra do passado, mas como uma mulher de força. Sua presença iluminou tudo por um segundo. "É uma armadilha. O que vocês estão fazendo aqui?" gritou ela, a voz carregada de desespero. "Primeiro, Fernando tem que ouvir o que eu tenho a dizer." A resposta dela veio como um raio. O homem encapuzado hesitou, preso entre o que dizer a Miguel e o que fazer com a faca. "Você não pode estar aqui," ele murmurou, sem saber se deveria atacar ou recuar. O choque era evidente em seu rosto, como se seus segredos estivessem prestes a ser expostos. Antes que qualquer um pudesse reagir, um tiro ecoou. A bala atingiu o chão ao lado do homem encapuzado. Ele se virou rapidamente, tirando o capuz de seu rosto. Miguel ficou paralisado ao ver o rosto por trás do medo e da traição. Era seu tio, irmão de sua mãe. "O que você está fazendo aqui?" perguntaram todos ao mesmo tempo, a confusão reinando soberana. "Eu preciso impedir isso. Vocês não têm noção do que está acontecendo", gritou o tio, sua voz misturando-se ao clamor da multidão. "O que você acha que está fazendo, pai?" Ele se voltou para o homem que antes era uma lenda em sua cabeça. "Você nunca pensou nas consequências do que fez." As palavras dele cortaram como uma lâmina. Uma briga familiar que se desenrolava em plena praça, exposta, sob o olhar atônito do povo. Miguel sentia-se descompassado, a raiva e a confusão se acumulando dentro dele como um furacão. Cada um deles tinha sua própria verdade, mas o tempo não esperava. A sirene que antes soava distante, agora estava bem perto. Os policiais cercavam a área, prontos para intervir. "Todos para o chão! Ninguém se mexa!" gritaram novamente. A pressão aumentava, e Miguel percebia que a escolha, antes simples, agora estava cercada por um emaranhado de segredos e mentiras. "É isso que você queria?" Miguel gritou,
olhando para o homem que havia chamado de pai. Destruir nossa família novamente? O peso de suas palavras ecoou, e a expressão do homem mudou, quase reconhecendo a dor que ele mesmo causou. Mas uma nova revolta emergiu no meio da confusão. Clara, tremendo, se virou. Miguel, o que ele está escondendo? Por que não podemos simplesmente sair desta armadilha? Era um pedido desesperado, com a dúvida impregnada em suas palavras. Miguel olhou para ela e sentiu que a resposta estava além do que eles podiam imaginar. Nesse instante de revelação, sentiu uma pressão crescente. A praça, a sirene, a confusão, tudo parecia girar e ao mesmo tempo gelar, como que se o tempo estivesse prestes a estourar. E por trás de toda a gritaria, uma voz suave se fez ouvir do fundo da multidão. Eu sei a verdade. Era uma voz familiar. Emília, todos vocês devem ouvir o que eu tenho a dizer, alguém disse. A multidão hesitou, e Miguel se virou para encarar o rosto que ele nunca imaginou ver ali naquele momento. Ele não tinha certeza do que viria a seguir, mas sabia que a vida nunca mais seria a mesma. Se havia esperanças, agora também havia dúvidas, e com um nódulo na garganta, ele percebeu que o passado não estava apenas escondido, ele estava voltando, e não havia como escapar. Enquanto todos na praça olhavam para a mulher que havia clamado por atenção, Miguel sentia a adrenalina pulsar em suas veias. Sua mãe, a pessoa que ele achou ter perdido, estava ali. Mas antes mesmo que ele pudesse processar o que isso significava, a revelação dela se desdobrou em algo mais sombrio. Eu não sou quem você pensa que sou. Nunca fui. O que você chama de mãe me contratou, e ela não está mais viva. As palavras dela cortaram o ar e fizeram a multidão soltar um murmúrio de incredulidade. Miguel ficou com a boca aberta, sem saber o que responder. Como isso era possível? A mulher à sua frente, que tinha sido uma figura protetora em seus sonhos, agora se revelava como uma estranha, uma farsa. Fernando, que até então estava prestando atenção, agora parecia se divertir com a situação. Você não pode acreditar nela. É tudo uma mentira. Sua voz soava nervosa, mas seus olhos estavam cheios de uma mistura de medo e raiva. Ele estava encurralado. Fernando, você precisa ouvir. Existem coisas que você não sabe. Miguel gritou, mas a fragilidade das palavras parecia se dissipar no ar pesado da praça. O homem encapuzado parecia cada vez mais confuso, sua faca tremendo em sua mão. A tensão estava prestes a estourar como uma bolha prestes a estourar. Então, o inesperado aconteceu. Um grito horripilante cortou o silêncio. Era Clara, sua irmã. Cuidado! Ela se atirou na direção de Miguel, empurrando-o para o lado. Num gesto desesperado, os dois caíram no chão, e o público se afastou, horrorizado. Um barulho retumbante ecoou pela praça. Um disparo. Miguel ficou apavorado. A mulher que alegou ser uma imagem do passado e revelação do futuro caíra no chão. O impacto foi brutal, e a cena que se formou se desenrolou em câmera lenta, enquanto ele tentava entender. O rosto dela virou-se pálido, os olhos se arregalando em choque. Miados de aflição e desespero se espalharam pela plaza. "Mãe!" Miguel gritou, e a confusão se transformou em um caos. As sirenes da polícia aumentaram, tornando a atmosfera caótica e insuportável. O homem encapuzado, que era seu pai, olhava a cena com horror. Enquanto isso, Miguel sentiu uma onda de emoção extrema. Não era apenas dor e tristeza, mas algo mais.
Era uma raiva brava, algo que ele não sabia que possuía. Ele se levantou, observando o corpo da mulher, seu mundo desabando ao seu redor. Você, Fernando! Você fez isso! Miguel gritou, apontando para o barbeiro. As palavras saíram com a força de um relâmpago. A multidão, as faces aterrorizadas, as pessoas entreolhando-se, em busca de respostas para algo tão absurdo, tão trágico. Eu não sabia. Não era eu. Fernando tentava se justificar, mas sua voz era apenas um eco do que restava de seu orgulho. Miguel não se importava. Ele queria saber a verdade por trás de todo esse emaranhado de mentiras e traições. Neste momento, tudo parecia diferente. O que havia sido um desafio acadêmico da vida se transformou em uma guerra. Deixou amigos e inimigos confusos. A praça, antes cheia de risos e piadas, tornara-se um teatro de horror. Miguel encarou seu pai, reconhecendo que aquela sombra do passado, o homem de capuz, não era um simples espectro. Ele era alguém que tinha provocado todo esse desastre. Mas, enquanto observava o pânico na multidão, uma terceira verdade começava a brotar em seu coração. Quem eram realmente os vilões e heróis dessa história? Haviam mais segredos escondidos sob a superfície que agora ameaçava explodir. Eu não vou deixar que tudo acabe assim, Miguel gritou com toda a força que tinha. A determinação estava lá, mas o custo da verdade estava prestes a se revelar. Enquanto olhava para o corpo da mulher, o véu do desconhecido começava a se levantar, prometendo que mais surpresas estavam por vir. Ele já não sabia se poderia confiar em si mesmo ou nas pessoas ao seu redor. E enquanto as sirenes se aproximavam, uma única ideia dominava sua mente. Que mais? Miguel sentiu a adrenalina correr por seu corpo. O que estava acontecendo? A mulher, supostamente sua mãe, estava no chão, e a confusão na praça era uma tempestade prestes a estourar. Ele olhava para Clara, que também estava em choque, os olhos arregalados. A multidão sussurrava, tentando entender como tudo isso havia acontecido. E de repente, a mulher no chão começou a se mover, uma convulsão de dor, e ela começou a falar, com a voz fraca, mas firme. Miguel, eu preciso te contar a verdade antes que seja tarde demais. As palavras saíram entrecortadas, mas a urgência era clara. Miguel a encarou, mal acreditando no que estava vendo. O pânico à sua volta parecia distante. Não fale assim! Clara gritou, mas Miguel não conseguia desviar o olhar. Ele precisava saber. A lembrança de sua infância e tudo o que ele pensou que sabia sobre sua mãe vinha à tona. Era como um quebra-cabeça desmoronando. Sou uma mentira, e tudo isso era para te proteger. Ela continuou, sua voz ficando cada vez mais fraca. E foi nesse instante que um brilho em sua mão chamou a atenção de Miguel. O que era aquilo? Era algo pequeno e redondo, um objeto que não deveria estar ali. O medo e a confusão misturaram-se enquanto ele tentava se aproximar. Não toque nisso, gritou Fernando, apontando para a mão da mulher. Miguel hesitou. É uma bomba. Ela está aqui para nos destruir. O alvoroço na multidão se intensificou, as pessoas se aglomerando para tentar escapar do perigo. Miguel, paralisado de choque, olhou para o homem encapuzado, seu pai. Expressão era uma mescla de confusão e raiva, enquanto ele tentava discernir o que estava acontecendo. Você não pode fazer isso. É loucura, ele gritou.
encurralado entre a realidade e a perda. E então, a mulher fez um movimento repentino, levantando a mão com um objeto. Miguel, sinto muito, sobre tudo. E foi nesse momento que tudo mudou. Um estalo alto cortou o ar, e a luz desapareceu. A explosão era ensurdecedora, e uma onda de força cataclísmica varreu a praça, enviando todos ao chão. Miguel sentiu o impacto como um golpe direto na caixa torácica. O chão tremeu. O pânico tomou conta de todos. Gritos ensurdecedores ecoaram enquanto a poeira e os destroços se espalhavam. E em meio a toda aquela devastação, a última imagem que ficou gravada na mente de Miguel foi do olhar aterrorizado de Clara antes da luz desaparecer. Quando a poeira começou a assentar, Miguel se levantou, confuso. Ele olhou ao seu redor. O que restou da praça? Pessoas estavam deitadas pelo chão, algumas gritando, outras em pânico. Ele viu a mulher mais longe, caída, mas ainda movível. A cena era um caos absoluto. Clara, mãe! Gritou Miguel, a voz tremendo. Ele correu, mas algo paralisou. O que se formava diante dele era uma revelação ainda mais aterradora. Um grupo de figuras encapuzadas apareceu, movendo-se com precisão por entre os escombros. Não eram da polícia. Quem eram eles? Fernando olhou para Miguel, o medo estampado em seu rosto. O que você fez? Isso não era parte disso. Miguel não conseguia responder. Seu cérebro estava uma confusão. Agora tinha certeza de que havia muito mais em jogo do que havia imaginado. Os encapuzados cercaram a mulher, que ainda estava no chão. Miguel se aproximou, mas uma sombra se interpôs entre eles. Volte, não se aproxime! Gritou um dos encapuzados. A tensão no ar era palpável. O que era tudo isso? Quais segredos estavam escondidos atrás da máscara? E como em um filme, tudo parecia desacelerar. Miguel se lembrou da voz de sua mãe, das promessas e dos segredos. Ele se questionou se a verdade que ela queria contar era a única que importava. Um pensamento atravessou sua mente, quase que como um sussurro. Eu não sou quem você pensa que sou. E essa simples frase o fez tremer. O que tinha acontecido realmente? E o que mais estava prestes a ser revelado ali? A praça poderia nunca mais ser a mesma, e muito menos suas vidas. A verdade estava mais próxima do que ele imaginava, mas também mais distante do que nunca. Enquanto o caos reinava, a escuridão se aproximava, e Miguel sabia que a luta estava apenas começando. No instante em que o eco do tiro ainda reverberava no ar, a figura encapuzada tomou uma decisão inesperada. Antes que Miguel pudesse reagir, o homem, que ele sempre pensou ser seu pai, lançou a faca para o lado e puxou a máscara do rosto. O que Miguel viu o fez suar frio. Papai, murmurou o coração disparando. Isso não podia ser real. Os olhos do homem encapuzado eram diferentes dos dele, mas havia uma conexão inexplicável. Miguel começou a entender que a história era muito mais complexa do que ele imaginava. Os murmúrios da multidão cresciam, e Clara estava paralisada, com as mãos cobrindo a boca em choque. — O que está acontecendo? Ela perguntou, a voz trêmula. — Eu não sou seu pai. Não sou quem você pensa que sou. A afirmação cortou através do pânico envolvente como uma faca afiada. Ele tinha um sotaque diferente, um jeito de falar que Miguel nunca tinha ouvido. Seu verdadeiro pai está preso há anos, e isso é mais perigoso do que você imagina.
Miguel estava atordoado. A confusão era esmagadora. Espera, o que você está dizendo? O que aconteceu com ele? Ele foi enganado, e eu sou uma parte desse plano. Eu estou aqui para salvar vocês, não para machucar. A urgência na voz do homem fez Miguel hesitar, mesmo que o desespero o dominasse. Em um segundo, ele resolveu. Era hora de confrontar todos os segredos que o cercavam. Então, quem é você realmente? E o que você sabe sobre nós? A raiva que transparecia nas palavras de Miguel estava à flor da pele. A multidão à sua volta começou a murmurar, interessada, enquanto a sirene da polícia se aproximava. Mas a resposta do homem encapuzado foi praticamente um sussurro entre caos e confusão. Eu sou da organização que seu pai estava tentando derrubar, Miguel. Quando ele estava prestes a expor a verdade, eles o silenciaram. E agora você está no meio disso tudo. Cada palavra que saía de sua boca era como uma bomba. Miguel mal conseguia acreditar. Ouvindo isso, Fernando começou a dar um passo para trás, já não tão altivo. Você está mentindo. Isso não pode ser verdade. Sua arrogância se esvaía enquanto o medo consumia. A mulher caída no chão, que se revelou como uma farsa, olhou para Miguel com lágrimas nos olhos. A verdade é mais complicada do que você pode imaginar. Eu não escolhi isso. Eu protegi você e Clara, mas o custo foi alto. O choque apertou o coração de Miguel. Como assim custo? O que mais ela não estava dizendo? E então, de repente, um rugido ensurdecedor cortou o ar silencioso. Do nada, um carro da polícia apareceu, com luzes piscando. A praça, que antes era um mar de emoções conflitantes, agora era um campo de batalha no centro de um crime iminente. Mas foi então que Miguel, em um impulso reflexivo, deu 2 passos à frente e olhou nos olhos do homem. Se você sabe algo verdadeiro sobre meu pai, diga agora. O que está acontecendo? Eles estão vindo? O tom de Miguel misturava a urgência com o medo e ele sentiu que a cada segundo contava. O homem encapuzado hesitou, o medo cruzando seu rosto. Nós não temos tempo, Miguel. Vocês 2 precisam sair daqui. O seu destino é muito maior do que uma briga de praça. Ponto. Antes que pudesse terminar, a porta do carro da polícia se abriu e um grupo de agentes armados fez seu caminho. O caos reinava novamente. É hora! Gritou um dos policiais. Afaste-se da mulher ferida e ponham-se em posição de segurança. Não, espere! Gritou, sua voz ecoando, enquanto tentava pegar o braço de Clara. Temos que descobrir a verdade. Então, em meio à confusão, um novo homem surgiu da multidão. Um rosto que Miguel reconheceu instantaneamente. Seu tio, aquele que acreditava ter perdido ou nunca conhecer. Chegou a hora de você conhecer a verdadeira história. Ele gritou com uma ferocidade que fez a multidão se calar. O olhar dele era intenso, quase desesperado. Você está certo, Miguel. É hora de descobrir quem você realmente é e de enfrentar as consequências dessa verdade. E nesse momento, tudo se calou. O peso das palavras pairava no ar tenso. Miguel percebeu que a realidade que havia conhecido estava prestes a desmoronar. O que restaria? Se a verdade era tão obscura, o que mais estavam escondendo? A dúvida cravou fundo e o desespero se tornou palpável. A história que havia sido contada estava apenas começando a ser revelada. E Miguel sabia, mais do que nunca, que nada seria como antes. Miguel se sentia preso. A tensão na praça era sufocante, como se o ar tivesse carregado de segredos prontos para explodir. Tudo girava na sua cabeça. Uma confissão,
tantas mentiras, e agora seu tio gritando sobre a verdade. Ele queria entender tudo, mas a confusão estava demais. Então, algo inesperado aconteceu. Um estrondo. O chão tremeu de novo, dessa vez mais forte. E antes que alguém pudesse se mover, uma explosão de luz branca ofuscante surgiu de trás do carro da polícia. As pessoas gritaram e começaram a correr. Miguel sentiu um frio na barriga ao olhar para onde vinha a luz. O que estava acontecendo? A luz se dissipou, revelando figuras encapuzadas. Eram mais deles, e a atmosfera agora estava cheia de gritos e pânico. A multidão se dispersou, mas Miguel estava paralisado. O homem encapuzado que dizia ser seu pai encarou a nova ameaça com um olhar de medo. Não, eles não podiam ter vindo. Ele sussurrou, a voz tremendo. Miguel olhou para Clara, que parecia tão assustada quanto ele. O tio deles gritou novamente. Vão embora! É uma armadilha! Mas era tarde demais. Aqueles encapuzados avançaram, e a praça se transformou em um verdadeiro caos. Gritos de angústia misturavam-se ao som da sirene da polícia, agora quase ensurdecedora. E então, tudo mudou. Uma voz conhecida ecoou no meio da confusão. Chega! Todos parem! Era a mulher que havia se fingido de mãe, agora de pé. Miguel não podia acreditar. Ela estava ferida, mas ainda assim não tinha perdido a determinação. Essa é a hora. A verdade deve ser revelada. O que significava aquilo? Por que a verdade dela importava agora? Miguel olhou fixamente, seu coração batendo rápido. Sem aviso, ela puxou algo debaixo de sua roupa. Um pendrive. Eu tenho as provas. O que você está prestes a ver mudará tudo. Miguel estava atordoado. O que ela tinha? O que estava no pendrive? E antes que pudesse perguntar, outra pessoa saiu do grupo encapuzado. Um rosto familiar. Mãe? Uma voz melancólica se fez ouvir. Era a verdadeira mãe dele, aparentemente intacta, mas com expressão sombria. Desculpe, Miguel. A verdade é que eu não sou quem você pensa. Ninguém é. Eu sou a criminosa neste jogo. E isso é muito mais do que você pode imaginar. As palavras dela foram como um tapa na cara. Miguel piscou, sem saber como reagir. Aquela confusão emocional, as desilusões, tudo o que ele acreditava tinha sido despedaçado. E agora, a verdadeira mãe dele estava ali, revelando que seus laços familiares eram uma farsa. A praça pareceria um campo de batalha, e de repente surgiu um novo entrosamento numa batalha. O homem encapuzado voltou-se para ela, horrorizado. Você vendeu sua alma por poder, não é? Sabia que este dia chegaria. E enquanto falava, as ações dos encapuzados se tornaram mais ameaçadoras. Miguel viu que eles estavam prontos para atacar. Parem! Não façam nada! Ele gritou, compelido pela necessidade de parar o conflito. Ele entendeu naquele momento que o verdadeiro inimigo estava mais próximo do que imaginava. Não era apenas uma luta entre bem e mal. Era uma guerra familiar cheia de traições. Mas antes que ele pudesse pensar em um plano, o pendrive foi arremessado e tudo aconteceu rápido demais. Alguém do grupo encapuzado saltou para agarrá-lo no ar, e o caos se intensificou. Como se estivesse em câmera lenta, Miguel viu a figura se transformar, revelando uma mulher que ele já conhecia. Era a mesma mulher que protegia seu passado. O quê? Miguel sussurrou, o choque a paralisando. O que está acontecendo? A praça tornou-se um turbilhão de vozes, figuras correndo, enquanto ele tentava conectar os pontos. Todos ali tinham segredos.
e a verdade agora parecia um labirinto sem saída. A única certeza que ele tinha era que cada resposta trazia mais perguntas. A justiça, a família, a traição, tudo flutuava. E a pergunta que ecoava em sua mente era: quem ele realmente era no meio de tudo isso? A luz começava a desaparecer, e Miguel sabia que tudo estava prestes a se tornar muito mais sombrio. No meio do caos, Miguel sentiu seu coração acelerar. A mulher que se fingiu de mãe estava caída, e a verdadeira mãe dele, aquela que ele achou ter perdido, agora se revelava. O homem encapuzado encarava tudo, e o grito do tio ecoava na praça. Não é hora de dúvidas. Precisamos agir. Como numa tempestade, tudo parecia girar. Miguel olhou para Clara, seus olhos refletindo o medo e a determinação. Precisamos parar isso. Não podemos continuar assim. Ele falou, a raiva e o desespero pesando cada palavra. O grupo encapuzado avançava, e o pânico se espalhava como fogo. A mulher levantou-se com dificuldade, um brilho quase metálico na mão. Eu tenho os dados. Eles precisam saber. Ela ergueu o pendrive, e o tempo parecia parar. Isso pode acabar com a organização que destruiu nossa família. O silêncio tomou conta. As pessoas ao redor, mesmo confusas, estavam prontas para ouvir. O que tem nesse pendrive? Miguel perguntou, sua voz cortante na tensão. A mãe dele respirou fundo, como se estivesse prestes a soltar uma bomba. O que está no arquivo pode expor tudo, mas precisamos de tempo e coragem. O homem encapuzado olhou para os encapuzados à sua volta. Eles não vão parar. Se não agirmos agora, será o fim. Ele se virou para Miguel, a expressão mudando de raiva para desespero. Dependemos de você. Esta é a sua escolha. Miguel estava confuso, comprimido pela pressão que parecia sufocá-lo. Mas havia algo que o impulsionava. Ele percebeu que a verdade não era apenas sobre ele ou sua família. Era sobre o que poderia ser feito a partir daí. Ele olhou para Clara e depois para sua mãe. Então vamos expor isso. Um grito coletivo se ergueu na praça. Vocês não vão a lugar nenhum, um dos encapuzados gritou. Mas Miguel sentiu uma onda de coragem. Vamos descobrir quem nós realmente somos. Ele deu um passo à frente, decidido. E enquanto avançava, a imagem da pequena feira na infância surgiu na sua mente. Momentos de alegria e paz. No entanto, a cena diante dele era de guerra, com os encapuzados avançando, prontos para atacar. Miguel gritou: agora! O pendrive foi passado entre Miguel e sua mãe, que conseguiu ativar algo em seu celular. No instante em que o arquivo começou a ser compartilhado, pessoas da praça se aproximaram. O que é isso? Desculpe, precisamos saber a verdade. Era um clamor de união. E justo nesse momento, a polícia finalmente chegou, cercando o local. Os encapuzados, pressionados pela situação, começaram a hesitar. Miguel sabia que a verdade poderia vencer. A praça estava em chamas, não apenas com fogo, mas com determinação. A multidão se uniu, empoderada pela coragem. Todos nós queremos que a verdade saia. A injustiça chegou ao fim. Miguel ergueu o pendrive para o alto, o brilho refletindo não apenas luz, mas esperança. Um silêncio surdo caiu sobre a praça, enquanto as informações rastreavam o caminho da justiça. As figuras encapuzadas pararam, e suas expressões de ameaça se transformaram em medo. E num movimento súbito, o homem que se dizia pai fez o impensável. Soltou a arma e começou a recuar. Miguel, mesmo sem entender todas aquelas complexidades, sentiu uma onda de alívio. Mas a luta não estava completa. Do fundo da praça, alguém gritou novamente: as consequências vão vir, Miguel.
Teia voz ecoou nas sombras, levando um arrepio pela espinha dele. O que mais estava escondido? Miguel sentiu um nó na garganta, uma mistura de alívio e um novo peso. Ele sabia que a jornada ainda não tinha terminado. Os olhares se encontravam, os corações pulsavam juntos, mas a sombra do futuro ainda pairava. Se você gostou dessa história, você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que estão a caminho. Esmague o botão de like agora para dar um gás no algoritmo e garantir que você sempre tem acesso aos melhores conteúdos. Não se esqueça de inundar a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse desfecho maluco. E, por favor, compartilhe instantaneamente esse vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer tudo isso. Não espere nem mais um segundo. Faça sua parte e ajude a espalhar essa narrativa incrível. Somente os verdadeiros fãs entendem a importância de apoiar o canal com essas ações.